e somos por ela. Hoje de nossa rei a glória, a vitória. Olá, meus amigos e amigas, meu abraço a você. Hoje, 20 de fevereiro de 2025, quinta-feira, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Quero trazer uma palavra para te abençoar. O nosso texto hoje é Isaías capítulo 6, versículo 10. Diz assim a gloriosa palavra de Deus. Amém? Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se convertam e seja salvo. Amém? A intenção de Deus, ou a vontade de Deus, que Deus não tem apenas intenção, não, tem vontade, tá certo? É salvar o ser humano do seu pecado, da sua perdição. Aqui você já sabe, se estiver acompanhando, Judá está pecando. Abandonou a Deus, está servindo a outros deuses, idolatrando, tá certo? E o profeta tem uma visão, versículo 10 aqui do capítulo 6, vai estar dizendo: torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Ora, como é que o profeta pode endurecer o coração de alguém ou fechar os olhos de alguém? Não pode. Então eu quero lhe dizer que o profeta aqui está compreendendo que o próprio Deus está trabalhando no coração do povo de Judá por causa do pecado dele. Ou seja, se você opta pelo pecado, Deus te abandona no pecado. É você que tem que entender que está errado e sair dele e se voltar para Deus. Amém? Não é que Deus não é mau, mas ele te deu o livre-arbítrio. Amém? Eu posso ficar aqui gravando, eu posso não gravar. Eu escolhi gravar. Tá certo? Isso é livre-arbítrio. No paraíso era assim: Adão, meu filhinho Adão, não coma desse negócio aqui não, que se você comer você vai se dar mal. Estou usando aqui as minhas palavras, tá certo? Mas olha, então torne insensível o coração deste povo, endurece os ouvidos e feche os olhos. O profeta entende que Deus está trabalhando no coração do povo por causa do pecado. E é isso que Deus faz. Às vezes você está aí mergulhado numa coisa, pensando que está agradando a Deus, e aí você vai endurecendo seu coração, vai se fechando. O apóstolo Paulo diz que chama isso de cauterizar a mente. Aí não liga mais se está pecando ou não, então aí vai. E Deus te deixou nesse negócio porque você escolheu. Agora, preste atenção, se você escolher Deus, aí ele vai te abençoar, te resgatar e transformar a tua vida. Isso é fato. Aí o versículo 10 vai dizendo assim: para que não venha a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração. Olha, ver com os olhos é até redundante, né? Ouvir com os ouvidos também e entender com o coração. O que Deus está falando ao profeta, Isaías precisa ver com os olhos espirituais. Por que eu penso isso? Porque Isaías era profeta, estava lá. E Isaías estava vendo, parece que comumente, como todo mundo, ele estava confiando no rei Uzias, né? Que você sabe que essa visão acontece no ano em que morre o rei Uzias. Você precisa matar o Uzias que está dentro de você, te atrapalhando de enxergar Deus, de ver a revelação de Deus, tá certo? Então, para que não veja com os olhos, os olhos espirituais, perdeu o entendimento, está adorando a qualquer coisa, menos a Deus. Às vezes adorando um celular na internet, um cara que fala bem aí, um negócio que faz daí um negócio bonito, né? E aí você está esquecendo de Deus, era o que Judá estava acontecendo com Judá. Então, Deus endureceu o coração do Judá e para que ele não visse. Porque, na realidade, já não estava vendo com os olhos espirituais, já estava adorando outros deuses. A cegueira espiritual estava grande. Os ouvidos nem ouviam mais. Não? Falar de Deus, não. Deixa eu vou dizer aqui, mostrar para você 3 formas de você enxergar, de você compreender Deus, tá certo? Primeiro é ver.
E como é que eu posso enxergar Deus? Olhe para a natureza, você enxergará Deus. O cara, quando subiu a lua lá, disse: Meu Deus, admirado com a criação. Você pode enxergar Deus na própria criação. Como é que esse negócio é redondo, flutua no ar e a água não escorre nem para um lado nem para o outro? Oh, glória! Isso é Deus. Então você pode enxergar Deus na própria natureza, enxergar Deus em você. Deus lhe criou. Que perfeição, né? Nós é que estragamos o negócio, ficamos comendo aí tudo que. Porque não dá para comer a picanha, tem que comer enlatado mesmo, tá certo? Então a primeira coisa é ver com os olhos. Você pode enxergar Deus na própria natureza. Agora, ouvir com os ouvidos, eu vou assim. Você pode ouvir através de um testemunho de alguém, através de uma revelação do próprio Deus que pode te dar, através de um louvor, lendo um livro, lendo a Bíblia. Você pode ver Deus. Não é que Deus esteja em tudo, mas é que ele pode se revelar. Nesse momento aqui, se você abrir seu coração, você pode ver, ouvir Deus falando com você. Diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não é. A voz de Deus é completamente diferente da voz do povo. Amém? E na multidão, são poucos que vão compreender a voz de Deus. Que você possa entender, abrir seus ouvidos espirituais e entender Deus. Então, a segunda coisa é essa: ouvir com os ouvidos. Ouvir assim. E a terceira é entender com o coração. Olha, o coração do crente é a mente, tá certo? Assim, quando está falando coração aqui, é a mente, o pensamento. Isso aqui é para bombear o sangue. Tem que estar bom, cuidado com o colesterol. Eu tenho que cuidar do meu, tá certo? Mas ouvir, entender com o coração, entender com a mente, ter entendimento, ter compreensão de quem é Deus. Amém? Portanto, eu vou dizer assim: ocupe o seu pensamento com Deus. A gente ocupa a nossa mente com tudo. O mundo favorece para isso, tá certo? O dia a dia, a aceleração, essa correria, né? Esse consumismo exagerado, né? A minha média de ficar com o celular é 8 anos, tá certo? Mas não, a indústria trabalha para que você tenha um celular hoje e amanhã tenha um novo, você compra um novo amanhã. E assim, essa loucura. Aí a gente fica ocupado muito com essas coisas do mundo, aí se esquece de Deus. Então, estou dizendo a você, de acordo com essa parte do texto, 3 formas de se compreender Deus. Vendo Deus. Você não vai ver Deus pendurado na parede, não, tá certo? Você vai ver Deus assim na ação. O vento, né? Vem, sopra, você não. Oh, glória. Então você vai ver Deus nessas coisas, você vai ouvir Deus. Através dessa palavra você pode ouvir Deus. Ouvindo um louvor, você pode ouvir Deus. E abrir seu coração, seu entendimento para Deus. Amém? Deixa eu dizer aqui Filipenses 4:8, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ocupe seu pensamento com Deus, tá certo? Para que você possa enxergar Deus, compreender Deus. O versículo 10 vai terminar dizendo assim: E se convertam e sejam salvos. Olha, a conversão não é um ato alienado. Ela é uma compreensão de quem é Deus, quem é Jesus Cristo, compreender o que ele fez por mim, me voltar para ele. Judá precisava voltar ao senso e se converter, ou seja, se voltar para Deus. Então a conversão é um ato seu, é uma posição sua que você toma diante de Deus. E aí a salvação, ela é um ato divino, mediante a sua posição. Amém? Uma reflexão aqui bem rápida para você. E eu quero encerrar lendo Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 10, que diz assim: Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Então, a salvação é pela graça, mas assim, a conversão é uma atitude sua. Eu vou me apropriar dessa graça de Deus, que foi Cristo morto na cruz. E aí você está salvo. Amém, querido? Então, Isaías, ele vai trazer, ele vai
Deus vai falar ao coração de Israel nessa condição. Ouvir com os ouvidos, né? Ouvir Deus falando. Ver com os olhos espirituais, ver Deus, enxergar Deus. Entender Deus com o coração, com a mente. Essa reflexão para você, amado. Deus te abençoe. Judá, naquele contexto, se afastou de Deus, passou por sofrimento, perdeu a razão e você precisa se voltar para Deus. Amém? E essa breve reflexão para você. Deus te abençoe. Deus te dê aí uma boa quinta-feira. Se quiser vir aprender a palavra de Deus com a gente hoje aqui, nós temos culto às 19h30, estudo da palavra de Deus, estudar na Bíblia, tirar da Bíblia o que nós podemos aprender. Às 19h30, tá certo? Rua Guarani, 1938, A João 23, Fortaleza. Deus te abençoe e te guarde, Deus te dê um bom dia, o Senhor seja contigo e você possa ouvir Deus, enxergar Deus e compreender Deus e crer e se voltar para Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo, que é o nosso Deus único e Salvador. Amém?